Meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, o caminho que te leva a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje eu vou falar sobre o time de Paulo. Ué, ele gostava de esporte? Ele jogava futebol? Já nós vamos descobrir. Mas antes, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Por favor, aperte o like aqui, ó, o gostei, para que você possa ajudar a impulsionar o nosso vídeo e compartilhe esse link, envia para os grupos, mande para os seus amigos, tá bom? Vamos viajar! É claro que quando eu falei o time de Paulo, eu estava me referindo ao grupo de pessoas que auxiliavam, cooperavam com o ministério dele. Discípulos, amigos, irmãos da fé, um time abençoadíssimo. E eu já vou dizer, eu não posso citar todo mundo não, é muito colaborador, gente, é muita gente mesmo. Só em Romanos capítulo 16, Paulo cita mais de 25 pessoas que o ajudaram de alguma maneira. Dentre eles tem Epêneto, o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, Febe, a quem Paulo descreve como uma defensora, uma protetora de muitos, inclusive dele, Maria, que trabalhou muito entre os cristãos de Roma, e eu vou finalizar com Apeles, aprovado em Cristo. Mas hoje eu quero citar especificamente algumas pessoas que foram de fato relevantes, eu considerei bastante relevante no ministério de Paulo, por isso está no time de Paulo. Eu começo com Barnabé, conhecido pelos apóstolos por esse apelido que significa Filho da Consolação. Era um levita, originário de Chipre, e se destacou como um líder influente da igreja primitiva. Seu nome hebraico era José, mas Lucas, no livro de Atos, prefere usar Barnabé, provavelmente para enfatizar o caráter encorajador dele. Ele é citado 29 vezes no livro de Atos e em 5 das cartas de Paulo. Sua primeira menção ocorre em Jerusalém, elogiado pela sua notável generosidade. Após a conversão de Paulo, que ainda era conhecido por Saulo e temido por muitos, Barnabé o apresentou aos apóstolos em Jerusalém. Todo mundo estava desconfiando de Paulo, mas Barnabé, que foi provavelmente líder depois do apóstolo Paulo, teve a coragem e a generosidade de apresentá-lo. A igreja em Jerusalém, reconhecendo o ministério de Barnabé, o enviou para avaliar as atividades cristãs que estavam acontecendo em Antioquia. Ele foi e viu com entusiasmo o crescimento que estava acontecendo lá e incentivou os irmãos, incentivou os fiéis a se manterem firmes na fé. Como os irmãos de Antioquia estavam ainda no começo da caminhada cristã, Barnabé fez o quê? Buscou Paulo para ajudá-lo no ministério de ensino daquela igreja. E tempo depois, durante uma crise de fome na época do imperador Cláudio, a igreja de Antioquia confiou a Barnabé e a Paulo a tarefa de levar ajuda aos irmãos da Judéia. Eles foram e quando voltaram, Barnabé trouxe com ele o seu sobrinho, que se chamava João Marcos. Antioquia acabou se tornando um centro missionário. E aí, às vezes, a gente usa as viagens missionárias de Paulo, mas a primeira viagem, de fato, provavelmente estava a cargo de Barnabé, e Paulo estava sendo o auxiliar direto dele. Durante essa viagem, na cidade de Listra, inclusive, Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio, por causa dos milagres que eles estavam realizando. O pessoal achou que eles eram deuses. Mas eles aproveitaram esse momento para pregar o evangelho e converter aquele povo. Glória a Deus, amém? Eles voltaram para Antioquia, onde eles enfrentaram problemas com as conversões dos gentios. Não com as conversões, mas alguns judeus que queriam que os convertidos praticassem também a fé judaica, eram os judaizantes, Mais tarde, Barnabé e Paulo foram a Jerusalém para participarem do primeiro concílio, a reunião de líderes que aconteceu, E eles foram lá para defender a inclusão dos gentios de forma mais livre na igreja cristã. Quando eles se prepararam para saírem para a segunda viagem missionária, infelizmente, houve uma discussão entre Paulo e Barnabé. A questão é que Paulo não queria levar o sobrinho de Barnabé, João Marcos. Qual é a razão? João Marcos, na primeira viagem que eles fizeram, que ele foi junto, ele abandonou o pessoal, abandonou a viagem. Mas Barnabé queria dar uma segunda chance a ele. E não era apenas porque ele era sobrinho dele, não, gente. Por quê? Lembra lá que eu falei no começo? Barnabé é o cara inclusivo. Ele já tinha demonstrado isso, quando ele insistiu para que Paulo fosse aceito pelos apóstolos anos atrás. E por causa do desacordo, Paulo segue viagem com Silas e Barnabé vai com João Marcos.
Após isso, Barnabé desaparece do relato de Atos. Mas não é porque ele deixou de fazer a obra não, querido. Não. É que Atos é escrito por Lucas. E Lucas era companheiro de Paulo. Lucas viajava com Paulo. É claro que ele escreveria sobre Paulo, né? Em 1 Coríntios, Paulo defende os direitos apostólicos e diz: não temos direito de levar conosco uma esposa cristã, como os outros apóstolos? Ou somente Barnabé e eu não podemos parar de trabalhar? Então Barnabé era generoso, afetuoso, dedicado, né? Ele via o potencial das pessoas e ele queria incluí-las na missão. E ele foi um grande nome no time de Paulo, por isso não podia faltar aqui não. Silvano, que era o seu nome latino, ele é mais conhecido mesmo como Silas, que é o seu nome semita, né? Ele foi um membro importante da igreja de Jerusalém. Como Paulo, Silas também tinha cidadania romana, que era uma raridade, uma coisa muito importante que as pessoas conseguiam, né? Os judeus precisavam dessa cidadania, né? A sua participação na redação da carta de Pedro revela que ele era um homem de educação grega refinada e sugere um status elevado na sociedade, né? Em Jerusalém, Silas é altamente respeitado. Ele foi um dos principais líderes a acompanhar Paulo e Barnabé. Lembra na carta do Concílio de Jerusalém, abordando as questões críticas relacionadas aos gentios convertidos? Ele foi junto, né? Em Atos 15 diz que em Antioquia, Silas atuou como um dos profetas, inspirando e reforçando a fé dos irmãos. Agora, além da espiritualidade de Silas, né, uma das razões para Paulo escolhê-lo como companheiro de viagem, na segunda viagem missionária, né, era a sua cidadania romana, né? Útil na Galácia, uma província do Império. Em Filipos, uma das colônias romanas, Silas e Paulo empenharam-se no ministério focado nos simpatizantes do judaísmo, incluindo Lídia, uma comerciante. Ele foi preso junto com Paulo, naquele episódio em que Paulo vai lá e expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem que estava acompanhando e falando. Eles começaram a louvar a Deus e a Bíblia diz que Deus abriu a porta das prisões. Aí eles foram açoitados e Paulo exigiu que só fossem libertos pelos magistrados. Por quê? Porque ele e Silas eram cidadãos romanos e eles não poderiam sofrer aquele tipo de punição. Entendeu a ideia? A última menção a Silas ocorre no final da primeira carta de Pedro, onde ele atesta a epístola, exortando o pessoal a permanecer firme na graça de Deus. O ministério de Silas foi notável, servindo não só como um líder em Jerusalém, mas também como um missionário ao lado do apóstolo Paulo. Claro que ele tinha que estar no time de Paulo, né? Timóteo. Uau! Paulo encontrou Timóteo em Listra durante a segunda viagem missionária, acompanhado de Silas, e também provavelmente por Lucas. O pai de Timóteo era grego e isso pode explicar o fato dele que ele não era circuncidado. Mas o nome dele significa aquele que honra a Deus, e isso reflete a influência da sua mãe, que era uma judia. Paulo reconheceu em Timóteo uma fé não fingida, um legado transmitido por sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice. E Paulo, querendo integrar Timóteo, o circuncidou, né? Um gesto que Timóteo aceitou de fato para estar na missão. A partir desse momento, Timóteo se tornou um acompanhante constante de Paulo e Silas, contribuindo com a propagação do evangelho na Europa. Após enfrentar perseguições tessalônicas, Paulo foi enviado a Atenas, enquanto Timóteo e Silas permaneceram em Bereia para continuar o trabalho. Mais tarde, eles se reuniram com Paulo em Corinto. Nessa missão, Timóteo, ao lado de Silas, foi um suporte fundamental para a missão de Paulo. A importância de Timóteo é evidenciada no fato de que, das 13 epístolas de Paulo, das 13 cartas de Paulo, 2 foram dedicadas a ele. Paulo escreve a Timóteo, oferecendo orientações pastorais não apenas para ele, mas também para as comunidades que ele liderava. Essas também são algumas das últimas epístolas de Paulo, sugerindo que ele estava, na verdade, preparando Timóteo para sucedê-lo no ministério. Além disso, Timóteo é mencionado por Paulo em 8 das 11 cartas, trazendo uma relevância muito importante na cooperação dele no ministério. Paulo se referia a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. Portanto, Timóteo não poderia faltar no time de Paulo. Lucas, frequentemente considerado um gentio, é referido como um médico amado por Paulo. Ele acompanhou Paulo em diversas viagens missionárias e ele é mencionado especificamente em 3 passagens no Novo Testamento, como um dos colaboradores de Paulo em Filemão 24, como a única companhia de Paulo em 2 Timóteo e também numa lista de saudações em Colossenses capítulo 4. Ele é o escritor do livro de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, que a princípio era um só livro,
E para você ter uma ideia da importância dessa obra de Lucas, ela representa 27% do Novo Testamento. Ou seja, ele e Paulo juntos escreveram quase 70% do Novo Testamento. Como historiador, Lucas segue as convenções dos historiadores gregos, enfatizando a necessidade de uma descrição ordenada das origens do cristianismo, com base em testemunhos oculares e ministros da palavra. Ele investigou todas as coisas cuidadosamente, desde o princípio, para apresentar um relato histórico com um grau de alta credibilidade. Lucas faz uso frequente do louvor e cânticos espirituais nos seus escritos. Ele destacou o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, o povo louvando a Deus na entrada de Jerusalém e, é claro, Paulo e Silas louvando na prisão. Então Lucas foi um grande nome e um dos grandes cooperadores do ministério de Paulo. Priscila e Áquila. Eu vou citar os dois ao mesmo tempo porque eles eram um casal inseparável na vida e no Novo Testamento, destacando pelo seu papel significativo na igreja primitiva. Esse casal, que andava sempre unido, estava unido no ministério também, né? É citado em Atos, em Romanos, em Coríntios e 2 Timóteo, sendo o único casal que é citado sempre juntos pelo nome, né? Em 49, por causa de um decreto do imperador Cláudio, Priscila e Áquila deixaram Roma e se estabeleceram em Corinto. E foi lá que eles conheceram a Paulo. Por quê? Porque eles tinham a mesma profissão, né? Então eles compartilharam a profissão de fabricante de tendas. E eles hospedaram Paulo na sua casa. E esse encontro deu início a uma parceria duradoura e frutífera no trabalho missionário. O casal acompanhou Paulo à Síria e depois se estabeleceu em Éfeso. E lá em Éfeso eles tiveram um encontro significativo com Apolo, que já eu vou falar dele, né? Um judeu cristão que pregava sobre Jesus, mas que ele conhecia apenas o batismo de João Batista. Então Priscila e Áquila, eles acolheram ele na sua casa, ensinaram profundamente o evangelho para eles e aí trouxeram mais capacidade no serviço que ele estava realizando. Ao longo do seu ministério, Priscila e Áquila se mostraram fiéis, hospitaleiros, tornando-se amigos próximos e colaboradores do apóstolo Paulo. Eles representam um exemplo de dedicação, parceria e compromisso com a disseminação do evangelho no primeiro século do cristianismo. Apolo, que eu acabei de mencionar, né, ele era um destacado líder da igreja também. Ele nasceu e foi educado em Alexandria, no Egito, também conhecida como a segunda Atenas na época, né, muito forte. E assim como Paulo e Silas, ele também tinha cidadania romana. Lucas, em Atos 18, descreve Apolo como um homem erudito, eloquente nas escrituras, e ele utilizava bem a lógica e a capacidade de persuasão. Para combinar, Apolo era um apologista, alguém que defendia muito bem a fé. A chegada de Apolo em Éfeso foi um marco para os judeus da cidade. Ele fortaleceu significativamente o testemunho cristão num ambiente que era receptivo e era hostil ao mesmo tempo ao cristianismo, né? Ele foi instruído no caminho do Senhor, a palavra de Deus diz, provavelmente pelos discípulos de João Batista, né? Apolo contribuiu para a igreja em Corinto, desafiando os judeus que haviam levantado acusações criminais contra Paulo diante do governador Galho. Nesse debate, ele usou as escrituras para refutar as acusações e afirmar a verdade de que Jesus era o Messias. Ele permaneceu em Corinto por um bom tempo, engajando-se em um ministério frutífero. Após a sua partida, algumas divisões surgiram. Alguns coríntios identificavam-se mais com eles. Eu sou o seguidor de Apolo. Aí Paulo teve que chegar, né, abordar essas divisões, né, nas suas cartas, né, enfatizando que tanto Apolo quanto ele, né, desempenharam funções complementares para a igreja, para o crescimento da igreja. Ele falou assim, olha, um plantou, outro regou, mas Deus é que deu o crescimento, né? Com certeza, Apolo foi um grande colaborador e tem que estar no time de Paulo. Tito foi um dos mais valorosos colaboradores de Paulo. Ele distinguiu-se pela sua utilidade e confiabilidade no ministério. Sua habilidade foi tão notável que Paulo o confiou com a tarefa de permanecer em Creta para estruturar uma igreja robusta ali. Tito também era um mestre competente, instruído por Paulo a ensinar a sã doutrina e a servir como um exemplo para as comunidades cristãs de Creta. Paulo tinha um apreço profundo por Tito, evidenciado pela alegria e conforto que a sua chegada proporcionava a ele. Tito também se provou inestimável em Corinto, onde Paulo designou para auxiliar os cristãos em locais de diversas questões,
inclusive na coleta de fundos para as igrejas necessitadas. Paulo via Tito como um importante mensageiro de Deus, um termo que na verdade podia significar como um apóstolo em sentido mais amplo, né? Indicando que ele era um missionário ou um servo comissionado para fortalecer as igrejas. Uma das cartas de Paulo foi escrita diretamente a Tito, por isso é claro que Tito tinha que constar no time de Paulo. João Marcos, João Marcos, é inicialmente mencionado no episódio da libertação sobrenatural de Pedro na prisão em Jerusalém. Após Pedro ser libertado por um anjo, ele vai para a casa de Maria, que é a mãe de João Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé. E houve um momento em que Barnabé e Paulo levaram assistência financeira à igreja de Antioquia, eu já contei isso aqui, devido às dificuldades que eles estavam enfrentando com a fome. E aí, depois de completarem a missão, eles retornam de Jerusalém, levando João Marcos com eles. Em Antioquia, quando a igreja liberou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, eles também levam João Marcos com eles, que é citado como um assistente. Mas a participação dele na viagem missionária foi breve. Após a missão em Chipre, o trio navegou para Perge, da Panfilha, onde Marcos decidiu deixar a equipe. Atos não fala a razão, de fato, da saída dele. Mais tarde, Paulo e Barnabé planejavam a segunda viagem para revisitar as igrejas fundadas na primeira viagem, mas a inclusão de João Marcos tornou-se um ponto de discórdia, como eu já mencionei, né? E aí então João Marcos segue viagem com Barnabé e Paulo vai com Silas. Mas, contrariando as expectativas, glória a Deus por isso, a decisão de Paulo de não incluir Marcos em sua segunda viagem missionária não marcou o fim da colaboração dele. Durante o seu primeiro julgamento em Roma, após a sua terceira viagem missionária, Paulo menciona Marcos com apreço nas suas cartas aos Colossenses, a Filemon e na última epístola a Timóteo. Paulo pede: traga João Marcos contigo, pois ele é de grande auxílio para o ministério. A menção final de João Marcos no Novo Testamento ocorre em uma das epístolas de Pedro. Em 1 Pedro 5,13, ele se refere a João Marcos como meu filho. E eu acredito que, assim como Timóteo era para Paulo, João Marcos era para Pedro, um discípulo muito amado. E se você ainda não ligou o nome à pessoa, é claro que eu estou falando de João Marcos, o escritor do Evangelho segundo Marcos. Apesar de alguns teólogos dizerem que ele pode ter sido apenas um compilador dos ensinamentos de Pedro, o fato é que ele deixou o seu livro. E tanto Mateus quanto Lucas obtiveram muitas informações do livro de Marcos, que parece ser o livro fonte de fato. Então, para mim, Marcos deixa um exemplo de mudança, de amadurecimento, e é por isso que, é claro, ele jamais poderia faltar no time de Paulo. Onésimo, do grego útil, foi um colaborador e amigo leal do apóstolo Paulo. Nós o conhecemos bem por causa da carta que o apóstolo escreve a Filemon, outro cooperador. Essa carta revela que Onésimo, antes um escravo, fugiu do seu senhor, que no caso é Filemon, e há indício que Onésimo possa ter fugido levando consigo alguma quantia de dinheiro. Paulo assegura a Filemon que qualquer dano financeiro causado por Onésimo seria ressarcido por ele. Durante o seu período com Paulo, Onésimo converteu-se ao cristianismo e se tornou um irmão no Senhor. Paulo brinca com o nome Onésimo. Embora anteriormente fosse inútil, agora se tornou útil ou proveitoso, né? Para ambos, falando com Filemon, né? E sugere que Filemon devolva o seu auxiliar, né? Paulo descreve calorosamente como um amado e fiel irmão, que é um dos vossos, indicando que Onésimo era originário de Colossos. Onésimo foi um grande cooperador de Paulo e por isso eu tinha que incluí-lo também aqui no time de Paulo. Filemon era um colaborador fiel de Paulo, um estimado amigo e um cristão leal. Provavelmente ele se converteu através do trabalho de Paulo. A sua residência servia como um local de encontro para uma igreja no lar. Era um lugar provavelmente grande, né? Vários membros dessa igreja são mencionados no início da epístola que Paulo enviou a ele. A dedicação de Filemon aos santos era notoriamente reconhecida, pois ele havia fortalecido os ânimos dos fiéis. A casa de Filemon fazia parte da igreja de Colossos. E como eu já citei, Filemon era o senhor de Onésimo, que fugiu, talvez levando consigo uma quantia significativa de dinheiro. Talvez ele tinha roubado, inclusive, aquele irmão. Independente da situação, a gente supõe que um proprietário de escravos, dono de uma residência ampla o suficiente para abrigar uma igreja, provavelmente fosse um homem abastado, não tivesse uma posição social elevada. A epístola de Paulo a Filemon trata-se de uma mensagem pessoal, onde ele solicita que Filemon receba seu antigo servo,
mas agora como um irmão. Segundo Paulo, Filemão amava e se dedicava aos irmãos, né? Reanimava os corações dos santos, né? Mas aí Paulo termina com um pedido. Em nome do amor, ele diz, para que ele mande Onésimo de volta. Filemão, com certeza, foi um grande auxiliar de Paulo e é por isso que ele não podia faltar nesse time. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. E aí, gostaram do time de Paulo? Eu acredito que vocês foram abençoados nessa viagem fantástica. Paulo, o maior nome da igreja primitiva, mas ele tinha um time de campeões, por isso que ele foi um grande vencedor. É claro que eu não citei várias pessoas, você pode estudar mais porque é muito importante, mas eu acredito que citei os mais relevantes. Eu gostaria de pedir mais uma vez que você, se não for inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho, aperte o like, se você não apertou ainda, aperte o like lá, por favor, envie esse link para os seus amigos, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso que nós passamos, aprendendo um pouco mais da tua palavra, a partir dos discípulos, dos cooperadores, dos amigos, dos irmãos do apóstolo Paulo. Aquelas pessoas que colaboraram muito com o seu ministério. Eu quero te louvar e te agradecer por tudo que nós aprendemos a partir desse ensino. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa nos rodear de pessoas fiéis, que também abençoam nossas vidas, abençoam o nosso ministério, abençoam a nossa caminhada na terra, abençoam a nossa família e nos auxilie a vencer nessa vida. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, abençoe a cada um que está nos assistindo agora. Cada vida, cada casal, cada família, cada pai, cada filho, cada empresário, cada profissional, cada líder, pastor, bispo. Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, segundo o teu grande amor e o teu cuidado. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.